Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes. Agora eu tenho uma sugestão para você que quer investir no futuro. A Multimarcas é uma das melhores administradoras de consórcio do Brasil, onde você adquire seu carro zero, casa própria, moto, crédito para festas, formaturas, viagens e muito mais. As taxas são competitivas, sem juros compensatórios e o atendimento é diferenciado. Então não perca tempo, acesse o site www.multimarcasconsórcios.com.br ou ligue no 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. E notícia de última hora do Atlético, é isso mesmo, Bira? Guilherme tá de fora? Lamentavelmente, eu conversei com o Domênico agora há pouco, antes de entrar no ar, e o Domênico me disse o seguinte, que o doutor Otaviano fez o exame clínico. Evidentemente que a ressonância sai o resultado só amanhã, mas já está confirmado um estiramento na coxa direita do Guilherme. E aí ele fica de fora desse jogo de sábado e já está vetado também para o primeiro jogo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Lamentável. E tomara que não seja um estiramento aí grau 2, 3, porque aí vai complicar bastante, aí devendo até se for 2, 3, ficar de fora do resto do campeonato. Dá um close ali na cara do Breno de preocupação. Ele fez uma carinha na hora que falou, não, Guilherme tá fora contra o Flamengo. Você sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, eu acho que o departamento médico do Atlético merecia um aumento, né? Porque é impressionante, eu nunca vi tanta demanda assim. Eles estão atendendo mais que o SUS, né? Pois é, tá liberando o Leonardo Silva agora. E agora já vem outro pro lugar dele, né? Nunca tem uma vaguinha livre lá. E pensando mais pra frente, porque pela primeira vez na história entre Atlético e Flamengo de decisões, o Atlético entra como favorito. Então, quer dizer, e agora a torcida não pode pensar dessa forma porque não sabe se conta com o time completo, porque se tiver o time completo é uma história. O Flamengo não tem um time hoje, dentro de campo, que conseguiria pegar o Atlético de igual para igual. O problema é o Atlético colocar um time completo em campo. Esse é o grande problema que o Levir tem hoje, tem um elenco reduzido, isso é complicado, viu? Marcelo, e logo o Guilherme que está em ascensão e está fazendo a diferença aí no time do Atlético, né? É verdade. O Guilherme é um armador... um atacante foi recuado para ser armador e onde ele se dá bem melhor, né? E nessa posição realmente ele tem poucos concorrentes aqui no Brasil. Estava bem e a culpa não é do excesso de jogos, né? Porque o Guilherme ele não jogou tanto assim, né? Ele tem um problema mesmo de se contundir com alguma frequência. E você que está em casa viu que ontem o Serginho ainda brincou. Se não for pro DM, se não acontecer nada com o Guilherme, ele tem tudo aí para se revelar de novo no Atlético. E aí hoje? Então posso jogar uma fogueira, todo mundo é fogueira aqui? Pode. Ô Bira, você renova o contrato do Guilherme? Acaba agora em março. Perguntar isso. Nessa situação que ele está, com esse tanto de departamento médico que ele vai sempre, você renovaria? Depende do que ele for pedir, né? Porque o que foi falado aí, a gente não sabe se é verdade, mas que ele teria pedido aí na faixa de 500 mil reais. Aí não, né, Guilherme? Para ficar no DM, é um belíssimo jogador. Um jogador, assim, acima da média, extremamente inteligente, que é fundamental desde que esteja dentro de campo e não no DM. Dureza, hein, gente? E o Galo foi lá em Salvador enfrentar o Bahia e deixou a vitória escapar no finalzinho. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos desse jogo. O que vocês acharam desse jogo, Atlético e Bahia? Eu vou confessar que eu fiquei surpreso no primeiro tempo como o jogo estava aberto. Porque eu achei que ia ser um jogo dos dois times se estudando, numa cadência, e de repente a gente viu aquela coisa de ataque para cá, ataque para lá, os laterais sendo muito explorados, né? O Atlético deu muito espaço, o Marcos Rocha ontem, ele me surpreendeu, porque fazia belas partidas, ontem ele levou todas as bolas nas costas, né? Verdade. A falta de cobertura do sistema defensivo do Atlético ontem foi gritante no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético melhorou, né? Teve várias chances de gol. E aí, acho que aquele chavão, né? Quem não faz, toma, né? Fez o primeiro gol, podia ter matado o jogo várias vezes. Esse é o lance do Guilherme, que ele machucou, né? Foi nesse lançamento aí que ele teve a lesão, esse lançamento pro Luan aí, com 10 minutos de jogo. E o Luan que tomou o terceiro amarelo, né? Mais desfalques para sábado, né? Como Luan, se já não Ed bastasse, Carlos. Ed Carlos, O Luan tá gostando de fazer gol de cabeça, gente? Tá se posicionando bem, né? Isso é interessante, porque não é um jogador alto. Aliás, no outro jogo foi de tupete, né? Não foi de cabeça. De cabelo, Aí, ó, essas jogadas todas pela lateral direita nas costas.
da zaga. E nessa hora, o Atlético deu muita sorte, né? Porque o cara não tinha qualidade nenhuma, porque errar um gol desse, ele fez o mais difícil. É verdade. Diga-se de passagem, já passou pelo Atlético, né? Diego Macedo, né? Diego Macedo. E ontem o Gilson Klein ainda fez uma coisa que eu nunca tinha visto isso no futebol. Ele pegar o lateral direito, pôr para jogar na lateral esquerda, pegar o lateral esquerdo e jogar na direita. Isso tem uma justificativa, porque o cara, quando ele é lateral direito e ele vai jogar na esquerda, a tendência é que ele corte para o meio. E aí, quem é o lateral esquerdo, ele fica no contrapé. Então ele fez isso para tentar explorar e dificultar mais a marcação. E o que a gente viu é que no primeiro tempo deu certo. No segundo tempo o Atlético acertou um pouco. Agora, o Levi tem que treinar a finalização com esse pessoal. O Carlos, né? Tardelli. Bela jogada do Carlos, mas... Ele não cruzou, nem chutou, ficou meio... É aquela famosa vaca que dá 60 litros, depois chuta o balde. Grande jogada lá. Belíssima. E ele que bate tão bem de chapa, ali ele teve a oportunidade, tinha ângulo para ele fazer isso e ele não fez. O Carlos vai muito bem nisso e nessa aí ele falhou. Olha lá, outra tentativa do Marcos Rocha. Exatamente. Tentou outra. Uma hora ele consegue. Meio, a mão certa. E aí o Atlético é castigado. É aquilo que foi falado o aqui. O que há de chamar atenção nesse lance? Olha quem estava marcando o Guilherme Santos. O Carlos. 40 minutos do segundo tempo, o Carlos estava marcando. Quer dizer, onde que estava o Marcos Rocha? Não era momento de você se jogar ao ataque, faltando 5 minutos, né? Faltou um pouquinho de experiência ao Atlético, rodar o jogo, segurar, cadenciar. 3 pontos importantíssimos fora de casa num campeonato como esse. Você vai ficar no G4, mais uma rodada, você vai assentar ali. Podia ir para vice-liderança, né? Pois é, aí numa jogada E nesse lance aí, olha como foi totalmente imbecil a atitude não digo nem o xingamento, não. O xingamento a gente não tem nem... ele faz uma falta... Clara, né? Claríssima, que não precisava de fazer, porque se a gente for ver a jogada, a bola ela sai do zagueiro, ela favorece o atacante. Se ele não encostasse a mão, se ele não fizesse a falta, ele fatalmente faria o gol, mas ele ficou preocupado em empurrar o jogador do Bahia. Quer dizer, prejudicou o Atlético, acho que triplamente nessa jogada aí, porque fez besteira atrás de besteira. Então vamos dar uma olhadinha aqui na súmula do jogo, porque o árbitro fez o relato de o que aconteceu nessa situação do Tardelli e o motivo desse cartão vermelho. Coloca aqui pra gente. Descrição: expulsei com cartão vermelho direto de campo de jogo aos 45 minutos do segundo tempo. O atleta de número 9, senhor Diego Tardelli Martins, da equipe do Clube Atlético Mineiro, por ter me ofendido moralmente com as seguintes palavras: você é um seu mé, e a gente já sabe o que é, né? Desde o primeiro tempo, você só complica, seu fraco. Após a expulsão, o atleta em pauta continuou dizendo as seguintes palavras: safado, 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 seu mé. Fato ocorrido logo após a marcação de uma falta contra a sua equipe. E aí, lastimável aí essa? Lamentável, lastimável, tudo que a gente... No todos finalzinho, 45? Isso é que dói. Quando você começou a ler ali essa súmula, aos 45 do segundo tempo, precisava disso, Tardelli? E a primeira expulsão de jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro, quer dizer, o time do Atlético tem um equilíbrio emocional. Eu acho até que o Tardelli foi um ato mais assim explosivo, porque você vê um jogo como esse, o Atlético errar tantos gols, a vitória estava na mão, eu acho que ele deixou isso, sabe? Ele exacerbou demais. Extravasou. Eu acho que o Tardelli tá muito cansado, né? E eu acho que esse desabafo parece que mostra, porque ele não é um jogador de fazer esse tipo de coisa dos últimos anos, pelo menos. Então ele não tem feito isso. E eu acho que ele tá cansado, eu acho que ele deu um desabafo. Agora, essa situação do Atlético de empatar com o Bahia é interessante, que os times que estão atualmente no G4, o Atlético perdeu menos pontos para eles do que para os times que estão na zona de rebaixamento atualmente, né? De 15 pontos que ele disputou com os times do G4, ele fez 12. E de 18 pontos que ele disputou, porque tem um jogo a mais, né? Fez mais jogos de ida e volta com os times da zona de rebaixamento, ele fez 7 em 18. Quer dizer, é uma diferença grande. Eu acho que aí falta concentração para o time, às vezes, que vai jogar um jogo grande e entra muito concentrado.
e quando vai jogar um jogo, mas acho que já é mais tranquilo e acaba entrando um pouco mais relaxado. Talvez seja isso, né? Isso é uma especulação. E o atacante, só deixar ele falar aqui, Breno, ele não deixou barato, o atacante Diego Tardelli também falou sobre o motivo da expulsão na partida de ontem. Vamos ver. Eu falei depois que ele me expulsou, né? Acabei falando um monte de coisa, né? Que ele era ruim, que era isso. Enfim, ele me expulsou porque eu não achei justo. Eu fui falar com ele que o cara tinha se jogado, tinha simulado, porque eu dei um tranquinho no cara, né? O número 8, que além de tudo é forte, ele valorizou a jogada e acabou, né, se jogando. E eu tinha feito o gol na hora, né? Mas acontece, cabeça quente, a gente acaba falando um monte de besteira, né? Faz parte do futebol. Infelizmente a arbitragem é ruim mesmo, não tem como, né, não falar isso, não é só nosso jogo. Enfim, é descansar, colocar a cabeça no lugar, tô precisando de, sei lá, de descanso também um pouquinho. Acho que vai ser bom essa folga, né? Lógico que não, né, não foi nada, eu não queria ser expulso, mas aconteceu. Tá aí, não deixou barato, mas assumiu, né, Breno? Mas é o que o próprio Marcelo falou aí, o Tardelli falou na entrevista dele, né? O cansaço, né? Isso sobrepõe, e ele teve uma atitude realmente infantil. Até falando que o juiz errou, o juiz teve vários erros no jogo, gente, mas falar que nesse erro do gol do Tardelli ele não errou não, porque uma falta foi hiper clara, o lance por trás do gol você vê, não tem justificativa. E você que está em casa quer montar um grande ou até mesmo um pequeno evento, mas não tem ideia, não sabe nem por onde começar? A Companhia da Pirâmide tem a solução. Uma empresa mineira que há mais de uma década atua no mercado com o que há de mais moderno em estrutura de eventos. Ficou curioso? Então acesse o site www.ciadapiramide.com.br e nós vamos para o intervalo, mas já voltamos porque tem polêmica e muitos gols para você. Não saia daí!